Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, tenho um relato aqui para vocês. Eu ainda não li, mas só o comecinho, vou dizer assim, eu li a primeira página e daí eu já falei, muito bom, vou gravar o vídeo para todos que estão aí do outro lado da telinha, recebam, pois é mais conhecimento, cura, libertação, confirmação, revelação do Senhor para a vida de todos vocês. Compartilhem com as pessoas que você crê que vão ser abençoadas também. Deixe também seu recado aqui, né? Seu comentário, se tiver algo para você falar, para nossa relatante de hoje, né? A nossa, como eu posso dizer, sobrevivente. Essa é a palavra. Pessoal, antes de começar, eu quero avisar que até dia 15 agora nós estamos com um desconto especial para as mulheres que ainda estão casadas, vivendo debaixo do mesmo teto que um narcisista, para vir participar da imersão Casa de Esther. Eu não tenho palavras para dizer o que vai ser esse fim de semana, pois Deus está preparando algo libertador, transformador para todas vocês, mulheres, princesas do Senhor. Imagina o nome Casa de Esther, vocês já vão entender o porquê esse nome poderoso. Serão 3 dias de cura e libertação na vida de vocês. E os narcisistas que se preparem, porque eles vão falar, quem é essa aqui agora? Quem é essa mulher? E aí eles vão ter que mudar. Ou eles mudam para continuar com você, ou eles mudam literalmente para outro lugar. Deus vai dar respostas. Nós também estaremos respondendo algumas perguntas e também algumas coisas que vocês estão buscando, né? Como sair, por que não consegue sair, se sai, se fica, o que Deus realmente quer. Nós vamos ensinar vocês a escutarem de verdade a voz de Deus, saberem identificar quando é Deus falando e quando é você ou os outros de fora. A confusão mental que acaba acontecendo no relacionamento assim e tudo mais que a gente já sabe. Nós vamos dar ali direcionamento para vocês, clareza, para que vocês possam ter um objetivo final, para entrar num propósito que vai mudar a vida de vocês para sempre. Então não perca essa oportunidade, entre em contato comigo se você tem interesse. Você vai ter que separar esse fim de semana, colocar aí como prioridade na sua vida. E eu tenho certeza que nunca mais você será a mesma e a sua vida vai ser uma nova história a partir desses 3 dias conosco na imersão Casa de Esther. Deus abençoe a todos que estão aqui. Lindas do Senhor, venham para a imersão. Não deixe passar em branco, porque o inimigo, ele não quer que você venha. Isso eu já tenho certeza. Os levantes já estão acontecendo, mas Deus já falou sim, então é só você se posicionar e fazer a sua parte, pois Deus já está cuidando dos detalhes, ok? Vamos lá então, gente. Vamos lá para esse relato de hoje. Ela diz assim: Oi Cris, a paz do Senhor. A paz. Que Deus abençoe a sua vida e de todos que nos ouvem. Amém. Encontrei seu canal quando estava orando para que Deus continuasse a me confirmar sobre um narcisista. Eu pedia sempre para que o Senhor me confirmasse, pois às vezes a dúvida ainda aparecia. Afinal, como poderia aquela pessoa que se mostra tão boa e gentil ser alguém tão perverso no oculto? Exatamente. É desse jeito. É sempre muito importante fazer isso aqui que você falou, pedir confirmação de Deus. E Deus sempre dá. Eu não costumo comentar com as pessoas sobre as coisas que acontecem na minha vida. Geralmente desabafo com poucos que são muito próximos a mim. Tá certo, é isso aí. Mas assistindo seus vídeos e ouvindo tantos relatos de pessoas que passaram por um inferno na mão desses seres, senti um desejo, e ela põe imenso, tudo em letra maiúscula, de compartilhar a minha história e o que aprendi. Não apenas com vocês, mas também com as pessoas que eu amo. Glória a Deus por isso. É Deus te levantando para levar essa conscientização adiante. A minha vontade é de alertar ao máximo de pessoas para que tenham cuidado e sejam extremamente prudentes na hora de confiar nas pessoas, mais do que já são. Ok? Ouvindo os relatos aqui no canal, eu comecei a chorar. Primeiro por conta de sempre ficar abismada com a existência de tanta crueldade em pessoas que, aos olhos de quem está de fora, são boas, gentis, simpáticas e prestativas. Sim. Muitas são assim, muitas e muitos narcisistas se disfarçam, né? Com essa falsa simpatia, falsa bondade, fingem ser gentis e prestativos. É tudo com interesse por trás. Eu costumo dizer, gente, que
Isso também na imersão a gente vai trabalhar. Primeiro dia. Ele é mesmo um narcisista? Como saber se é uma farsa esse casamento? Ou será que eu sou a narcisista? Quem nunca se questionou em relação a isso, convivendo com um narcisista? Porque chega a reatividade, né? E aí você perde a razão e fala, quem é o tóxico aqui? É ele ou sou eu? E aí é onde eu falo que a intenção no coração e o caráter é o que nos diferencia. E outra coisa muito importante que ela citou aqui, nós, pessoas boas de coração, temos essas qualidades. Pessoas boas, lógico que temos defeitos, mas buscamos sempre melhorar. Gentis, simpáticas e prestativas. A nossa intenção no coração é simplesmente ajudar ao próximo por conta do amor de Deus que existe em nossos corações e nossas vidas. A intenção deles quando fazem isso não é por amor, não tem amor ali. Pelo menos não tem amor incondicional. É sempre um interesse. Então é porque eles querem algo, né? Tirar algo de você, sugar algo de você. Porque são exploradores, interesseiros e tudo mais que a gente já sabe. Essa é a diferença. Porque a gente realmente fica na confusão, né? Será que é, será que não é? Mas aí Deus não deixa ninguém que pede a ele resposta enganado. E aí ela diz assim, e o segundo motivo foi por perceber o quanto Deus cuida de mim, o quanto Ele me protege e me guarda, mesmo eu reclamando na hora do descarte, pensando, por que isso está acontecendo comigo de novo, Senhor? O que eu fiz de errado? Por que as pessoas pagam o bem com o mal? Qual é o meu problema? Mesmo nesses momentos, o Senhor sempre me guardou e no fundo eu sabia que lá na frente eu iria entender. Ele me livrou de eu passar por coisas muito piores que nem sei se conseguiria suportar. Exato. O Senhor não deixou nem mesmo eu entrar em um relacionamento de longo prazo com esses seres, sabendo quão emotiva e sensível que eu era. Poderia levar anos para me recuperar. E ela continua, apenas hoje, e ela põe hoje com letra maiúscula, eu consigo enxergar isso, por sua infinita graça e misericórdia. Eu cresci recebendo muito amor e carinho de ambos os meus pais, porém eles nunca foram casados, então também cresci em uma família de certa forma disfuncional. Quando eu era criança, as brigas entre os dois eram constantes. Você recebeu deles, mas eles entre si não tinham. Ok, então você via brigas constantes. Ok, entendi o porquê da família disfuncional. Sempre fui seletiva com as pessoas no geral, mas com o passar do tempo fui me tornando mais aberta e compreensiva até demais. E eu tive contato com 2 narcisistas. O primeiro era grandioso e o segundo era oculto. Eu sempre gostei de assuntos relacionados à psicologia. Antes de ter contato com eles, eu já havia lido sobre sociopatas e psicopatas. E quando tive contato com o primeiro narcisista, eu li absolutamente tudo sobre os narcisistas grandiosos. Mas como eu vi que ele se encaixava nessa categoria, então ignorei informações sobre os narcisistas ocultos. E ela põe grande erro. Então, eu caí no papo do segundo narcisista. Eu já era esperta para esses seres e procurava nele os sinais. Mas era tudo muito confuso. Ele tinha algumas atitudes idênticas ao narcisista anterior, mas ao mesmo tempo algumas coisas não se encaixavam. Por exemplo, ele não chegou com um amor arrebatador no começo, as coisas com ele aconteceram muito mais devagar, ele usava da minha empatia para se fazer de coitadinho, sempre tinha uma desculpa para os sumiços e tratamentos de silêncio, ou ele estava com problemas em casa ou estava com problemas financeiros. Em outro momento, abandonou todas essas narrativas e tentou jogar que era apenas o jeito retraído dele de ser. Eu já fiquei em alerta, mas ainda perdoava por me preocupar e querer ajudar. Acredito que narcisistas ocultos são os piores, pois os ataques deles são muito mais sutis. Eles são muito mais manipuladores e dissimulados. Você não vai ver eles te insultando abertamente. Eles jogam críticas veladas que você quase nem percebe que é uma crítica. Sim, a passividade agressiva. Mas fica na sua cabeça de forma negativa, porque foi algo negativo. Mas sutil, exatamente. Tem duplo sentido. Covardes, né? Diferente do grandioso, esse era introvertido, mas na dele e observador. Ele sempre estava fazendo de vítima e amava passar a imagem de bonzinho,
alguém doce e gentil. Peço perdão se o relato ficar muito extenso, eu nunca pensei em compartilhar essa história, mas senti que foi o Espírito Santo que fez eu me levantar agora de madrugada para escrever isso. Então é o que estou fazendo. Glória a Deus por isso. Indo para a história, o primeiro narcisista apareceu com todo aquele amor e atenção logo no começo e eu já era a obsessão dele. Ai, ai, ai. E ela diz, logo nos primeiros dias, as coisas aconteceram muito rápido, eram promessas e promessas, e eu ficava abismada com o quanto que ele era do jeitinho que eu sempre quis. A personalidade e os gostos eram muito parecidos com o meu. Era algo muito intenso que aconteceu de uma hora para outra, tudo muito lindo para ser verdade. E não era verdade mesmo, ignorei os sinais vermelhos. E ela põe entre parênteses, porque eles sempre dão sinais, mas ignoramos. Essa questão aqui eu acho interessante falar também, gente. Na minha experiência, eu vejo que não é que a gente ignora, a gente percebe que tem algo ali estranho. Mas sem a consciência no sentido da revelação de Deus, do que realmente é, não tem como você saber. No profundo assim, entendeu? Que é um transtorno, que é uma pessoa que está ali fingindo, que são pessoas que manipulam, dissimulam. Não tem como. Por quê? Porque a gente olha para eles com base naquilo que a gente é. Antes da revelação de Deus, eu via todas as pessoas deste mundo, deste universo, daqui na Terra, na face dessa Terra, pessoas, seres humanos como eu, uma boca, um nariz, olho, cabelo, mão, entende? Eu sabia que tinham pessoas más, pessoas que erram, psicopatas, para mim eram esses loucos que matam, serial killer, tudo na cadeia, os que estão soltos vão estar na cadeia em breve, né, se Deus quiser. Mas eu não conseguia enxergar, sem a revelação de Deus, não tem como enxergar, gente, o mundo espiritual no sentido de saber que pessoas que fingem ser pessoas boas, que são pessoas que a gente crê que nos amam, pessoas próximas, dentro de nossa casa, muitas vezes dentro da própria família, seriam essas pessoas. Nunca imaginei, eu pensava assim, erram, eu também erro, não sou perfeita, então por que eu vou deixar de falar com essas pessoas porque elas erram? Eu não sou nada melhor do que elas. Quem eu penso que eu sou para fazer isso, né? Isso é ser soberbo, arrogante. Só que aí quando Deus revelou, eu entendi que todos aqueles sinais não eram coisas que eu ignorei, que eu não queria ver. É diferente. Eu vi que então era uma pessoa consciente, era problema no caráter e estava fazendo aquilo de caso pensado. Aí tudo mudou. Foi contato zero, delicioso, maravilhoso. E eu aconselho a todos. Melhor coisa, gente. Se você pode, dê. E aí ela continua. Quando eu vi, já estava sentindo algo por ele. Na minha cabeça, eu sabia que só estava carente. Não era possível sentir algo verdadeiro por alguém que eu mal conhecia. Mas a minha carência não quis saber. Ele sempre contava histórias de como era traumatizado por todas as outras ex que ele teve relacionamento e elas todas o deixaram. Ah, tadinho. Sem mais nem menos. Todas iludiam o coitadinho e depois jogavam fora. Na verdade, ele estava já falando o que ele fez com elas, né? Toda acusação de um narcisista é uma confissão do que eles fazem. Já perceberam isso? Mais uma atitude covarde. Ele disse que no último namoro ele tinha até tentado se matar por conta do que fizeram com ele. E eu, na minha inocência, pensei, meu Deus, ele deve ser mesmo traumatizado. Tadinho. E depois ele fez questão de mostrar pra mim que conversava com outras 30 meninas. E eu pensei, ele deve estar brincando. Não é possível. Ela põe entre aspas. Então ele me mostrou todas elas nas redes sociais. Meu Deus. Ele falava sério. Seguia várias mulheres desconhecidas, curtia e comentava em todas as fotos, até em perfis que nem sequer seguia ele de volta. Ele era desesperado e nem escondia isso. Acredito que queria que todos os suprimentos vissem que ele tinha várias outras, mas ele dizia que ignorava todas e que a única que ele gostou e quis ter... Ai, não aguento. A única que ele gostou e quis ter algo foi comigo. Plantou na minha cabeça que eu era a escolhida, eu era a especial. Olha só,
Ele é tão cheio de mulher atrás dele, só que não, né? Era ele. Ainda foi te mostrar, pra você já ficar com medo de perder e ao mesmo tempo falar, nossa, ele escolheu eu, então eu sou especial. Olha aí, carências, né? Você já devia saber que você é especial sem precisar que ele falasse essa ladainha aí, né? Pra te manipular. E o meu ex fazia isso também. Ele falava quando ele me traía, eu já falei aqui, quem me segue já ouviu isso várias vezes, mas é bem parecido com essa manipulação desse daqui. Olha, você, foi escolher você, então se dê aí, se sinta importante, porque pra estar comigo não é qualquer uma não, viu? Olha aí, eu escolhi você, escolheu você pra te torturar, né? Você foi a escolhida dele, tá repreendido em nome de Jesus, Deus é mais. E esse meu ex, ele me traía e ele falava que ele não conseguia me esquecer, que ele me traiu, enquanto ele beijava a menina ele só pensava em mim. Que não conseguiu nem levar ela pra cama. Eu falei, nossa, que legal, ainda achava bom. Viu o lado bom, né? Então ele precisou, pelo menos ele me traiu, mas agora ele viu que de verdade ele me ama, né? Porque ele não parava de pensar em mim. Mentira. Mentira, deve ter feito de tudo com a mulher lá e depois vem me contar essa ladainha e eu ainda ficava lá, aceitava. Passava 2 meses, vinha outra. Eu falei, meu filho, quantas vai precisar? Pra você ver que é de mim, que você gosta. Na verdade, não gosta nem dele. Ai, mas Deus me libertou. E aí ela diz que eu fui a escolhida, né? Eu era a especial. Eu não podia cobrar nada dele, afinal não estávamos em um relacionamento, estávamos nos conhecendo. E na visão dos jovens mundanos isso é normal. Mas é óbvio, ela põe óbvio em letra maiúscula, que desde o começo de um relacionamento já se espera um mínimo de respeito. E isso ele claramente não tinha. Eles querem ver até onde você vai aguentar, né? Agora eu lembrei de outro, gente, eu vou falar. Meu primeiro namorado, ele tinha a foto da ex dele na cama dele, assim, ó, na moldura da cama. E eu ia lá na casa dele, eu falava, vem cá, tua ex e tá fazendo o que aqui? Porque eu sou a atual, presente e passado já foi, e eu sou o presente, e aí, o que vai fazer com essa foto? Pra que ele fez isso, gente? Pra eu ficar insegura? Pra eu ficar com medo dele me deixar e ficar com a outra? Pra eu ficar lá fazendo tudo por ele? Tudo que ele queria? Depois ele tirou, né? Porque tudo tem limite, gente. No começo eu ficava assim, ok, mas falei, ok, se continuar desse jeito eu tô fora, não quero não. Foi o primeiro namorado. Esse daí me trancava dentro do apartamento pra ir fumar maconha com os amigos e eu ficava me sentindo a pessoa mais amada desse mundo, porque olha, ele tem medo que eu vá na padaria sozinha, porque ele me ama tanto que ele tem ciúmes de mim. Não, gente, isso não é amor. E aí ela continua, quando eu contava algum problema ou desabafava com ele sobre algo, ele nem me respondia, simplesmente ignorava, ou quando respondia era algo promíscuo, ele era extremamente promíscuo, tudo ele falava sobre sexo, qualquer bom dia tinha que ter algo relacionado a isso, era nojento. E eu não aguentei toda essa falta de respeito, percebi que ele era problema e que eu merecia algo muito melhor do que isso, então falei pra ele que não queria mais nada. Mas falei meio que desabafando, que eu até queria, né, fazer dar certo, mas que não iria aceitar nada daquilo. E adivinha? Ele nem me respondeu. Depois eu tentei mandar mensagem para que a gente pudesse pelo menos terminar as coisas em paz, já que ele só tinha sumido sem me responder. Olha isso. E ele não respondeu absolutamente nenhuma das minhas mensagens em busca dessa paz. Eles não querem paz, né? E você deu fora. Ele não vai querer falar mais com você, pelo menos por enquanto, né? O orgulho, tem uns que são muito orgulhosos. O meu ex-sociopata, ele não veio atrás, não. E aí ela fala, foi quando eu descobri sobre o famoso tratamento de silêncio, uma coisa tenebrosa. Você sente como se não fosse ninguém, como se fosse invisível. Essa é a intenção. E literalmente, 3 dias depois da gente terminar, ele começou a namorar com outra pessoa. E põe lá pra você ver, né? E eu fiquei sem entender absolutamente nada. É pra você sentir assim, ó, não vale nada mesmo. Foi rapidinho, tá bem já. Você que era ruim da história, né? Ele é o bom, porque afinal de contas, ó, tá tudo indo bem na vida dele, só que não. E um dia eu sou o amor da vida dele e 3 dias depois ele está namorando com outra pessoa, assim, simples assim. Porque não tem amor, não tem nada, tudo
em bromation. E ele depois me mandou mensagem e conversamos sobre isso, contou que tinha conhecido a menina em um dia e depois de 2 dias já começou a namorar. E que isso não aconteceu comigo porque ele não sentiu nada de especial por mim, querendo te humilhar, e você ainda fala com ele, né? Eu falo, é contato 0 é 0, gente. E ela põe entre parênteses, sendo que um dia atrás eu era o amor da vida dele. Ele só veio falar pra você tudo isso exatamente pra te ferir, pra ter certeza que ele ia acabar contigo, entendeu? Pra você sentir nada, sentir lixo, inútil, que é o que ele sente por ele mesmo. Então ele precisa projetar isso nas pessoas. E aí, coitada da próxima vítima, né? Porque vai ser a mesma história lá, em breve. E aí ela fala, na época eu não entendia que isso que ele estava fazendo era triangulação e ele queria me atacar e me deixar mal, pois sabia que no fundo eu me importava. Fiquei muito triste, chorei por uns dias, mas foi quando percebi que ele tinha algo de muito errado. Quem diz eu te amo em apenas 3 dias de convivência? E ela põe um ponto de interrogação. Isso não é normal. Atitudes de alguém extremamente infantil e desequilibrado. É atitude de pessoa que quer manipular outra pessoa para acreditar que ele ama, para ele poder sugar o que ele quer sugar. A partir daí eu criei uma repulsa imensa por ele, mas lógico que o namoro durou apenas 1 mês e ele voltou para me atazanar. Ah, sim, durou 1 mês com a outra, porque esses que são os narcisistas, esses que são os expostos, né? O narcisista grandioso, comigo só tive um. Não tenho paciência não, gente, que esse povo quer. Ai, eu isso, eu aquilo, porque eu sou melhor. Todos eles têm um pouquinho de grandiosidade, né? Mas os ocultos, eles são sutis, como você falou, né? Então eles fingem, o coitadinho era ali que me pegava. Mas Deus é mais, foram todos pra onde devia ir. Bem longe de mim. E aí ela fala... no começo eu resisti, pois já tinha entendido que ele tinha um parafuso a menos. Mas no fim eu acabei cedendo. Olha isso, a carência foi mais forte. Gente, ele foi com a outra, depois de tudo que fez. Ficou lá 1 mês, a mulher, tchau, né? Essa aí foi mais rápida. Já acordou cedo, glória a Deus. E volta, e logo ele... né, te engabela de novo e tá lá você de novo por causa das carências. Não tinha passado ainda pelo processo de cura. E ela diz, ele voltou com todo aquele amor do começo e, gente, como eles têm lábia, né? Quando eu vi, já nem sentia mais a repulsa que estava sentindo. Ele falava que a ex-namorada era maluca, mas ele falava de uma forma tão convincente das coisas que ele fazia que era impossível dizer que era mentira. E eu olhava nos olhos dele e ele estava convencido do que falava. Eles acreditam na própria mentira. E ela diz, e o ciclo se repetiu comigo novamente. E vieram outros tratamentos de silêncio, logo em seguida, descarte. Sim! Como foi você que desmanchou a primeira vez? Ele voltou para se vingar, né? Agora eu vou voltar, vou fazer ela voltar, vou engabelar, né? Vou jogar a lábia e depois eu vou dar o descarte. Porque tudo é um jogo, então aí ele sente que ele ganhou dessa vez, né? E ela diz, depois de meses ele apareceu de novo. Eu resisti por um período mais longo. Quanto mais eu ignorava, mais ele vinha atrás. E de novo eu acabei cedendo. Ai, ai, ai. Essa falta de domínio próprio nos 2 casos foi por conta de eu ter me envolvido sexualmente. Se não tivesse me envolvido tão intimamente, o tombo seria bem menor no quesito emocional. Todas as ordenanças de Deus são para o nosso próprio bem, e dessa vez que voltamos foi diferente. Descobri que no período em que ficamos afastados, acredito que por 3 meses ele se relacionou com várias outras mulheres, não apenas de ter relações sexuais, mas de ter um compromisso com cada uma delas. Em 3 meses ele conseguiu namorar com pelo menos 3 mulheres. Eu fico pensando, Senhor, que nível de carência era esse em que eu estava para aceitar de volta uma pessoa dessas que não tem respeito por ninguém. Dessa vez ele pediu para namorar comigo, mas foi apenas para me colocar um belo par de chifres. Exatamente. E ele é daqueles que gosta de falar mesmo, né? Gosta de falar, olha, eu tive 3
E outra coisa, por que você acabou voltando? Por conta da dependência emocional, as carências, mas o principal, porque mesmo você já sabendo que era um narcisista grandioso, que você citou logo no começo do relato, você ainda não tinha passado pelo processo de cura. E aí você cai em outros sim, porque a brecha ainda está aberta, né? Por isso é tão importante fazer terapia e buscar Deus acima de tudo. E ela diz, eu não queria aceitar o pedido e eu não tinha confiança nenhuma nele. Claramente ele era instável, mas como eu gostava dele e ele ficava dizendo, a gente vai namorar sim, já estamos namorando na verdade, amanhã eu vou falar com seu pai e blá blá blá. Então no fim eu cedi. Nós conversamos e eu me abri completamente. Naquele momento ruim em que eu estava, na minha cabeça eu pensei que estava conversando com alguém normal, que tinha empatia pelas pessoas. Eu não conseguia enxergar que ele era maluco. Já estava cega de novo e nessa conversa ele soube meus pontos fracos. Ele percebeu que eu tinha medo de ele sumir de novo e me trocar por outra, e foi o que ele fez. Quanto mais ele sabia o que me machucava, mais ele fazia. Sempre foi assim, exato. Nesse breve período em que namoramos, ele fez o terror comigo. Começou por não abrir mão de todos os outros suprimentos, não bastando seguir as desconhecidas na rede social, ele foi no meu perfil e seguiu as minhas amigas. E começou a dar em cima delas descaradamente. Ai, é nojento isso, gente. Olha, eu vou te falar. Acredito que queria me colocar contra todas, mas em nenhum momento eu fiquei com raiva delas. Eu fiquei com raiva foi dele. E quando eu fui conversar com ele sobre isso e ele viu que eu estava revoltada era com ele, ele simplesmente me ignorou. Outro tratamento de silêncio. Ele fez pra te humilhar, fez pra você também ficar com raiva das suas amigas, mas aí que você vai ver de verdade quem é tua amiga de verdade e quem não é, né? Porque tem as traíras narcisistas aí também. Aí é livramento de Deus. Eles tentam atrapalhar, acabam ajudando a gente. Que tudo coopera pro bem daqueles que amam ao Senhor. E ela diz, depois aparecia todo amoroso e prometia 1000 coisas que eu queria fazer, mas que nunca se cumpriram. Ele dizia que me amava e que eu era o amor da vida dele, mas que ele tinha traumas e por isso a gente tinha que ir devagar, porque já tinham lascado muito a cabeça dele e ele tinha medo de se entregar. E então continuava a dar em cima de várias mulheres e a me tratar com silêncio, e ele nunca queria conversar para tentar resolver as coisas, ele simplesmente sumia, me ignorava, e enquanto isso ficava dando em cima de outras pelas redes sociais, já que lá era o lugar onde eu podia ver. Olha, a gente não estava se encontrando pessoalmente, pois ele sempre dava uma desculpa de que estava ocupado demais, que agora era caseiro ou que a família dele estava dificultando as coisas. Mas com os amigos ele tinha tempo para sair e ainda jogar na minha cara. Nem escondia. Gente, esses são os mais nojentos, né? Deus me perdoe. Mas aí que tá. Onde tá o amor próprio da gente? É por isso que eu falo. Você já tinha tido a revelação. Já sabia que era um narcisista. E ainda continuava lá sabendo disso? É masoquismo, né? Porque olha só... Eles fazem, gente, pra você realmente ficar louca, revoltada. Aí você vai, fala um monte, e aí ele vem com um presentinho, e fica esse jogo pra mexer com a tua mente. Daqui a pouco você começa a achar que você tá ficando louca, e tem umas que até chegam a ficar, né? Tem que tomar remédio em psiquiatra e tudo. Deus é mais, gente. Deixa não. E ela diz, eu não suportava tudo aquilo, então mandava várias mensagens na tentativa de acertar as coisas. Eu nunca o xinguei ou ataquei, eu só queria resolver as coisas, mas ele dizia que estava ficando maluco e que eu o deixava maluco, que ele não aguentava mais aquilo e que ele me amava, mas que eu era insegura e não acreditava nele e que eu sempre o esculhambava, sendo que eu só tentava conversar. Mas por um segundo acabei me perguntando se eu realmente era tóxica da relação. Olha aí, gente, isso aqui a gente vai falar na imersão Casa de Esther também, porque eu vejo que é uma pergunta que muitas fazem, né? Muitas de nós já passaram por esse tipo de questionamento, exatamente, por conta do que eles falam da gente, mas é projeção do que eles são e do que eles fazem. E então fui ao perfil dele só para provar para mim mesma que eu não era maluca. Entrei no perfil de uma moça que ele tinha acabado de seguir, uma desconhecida que nem seguia ele. E na última foto dela, ela põe entre parênteses, na qual ela só mostrava o corpo, ele tinha comentado que estava
apaixonado. Tirei print, mandei pra ele e nesse momento eu realmente joguei tudo na cara dele. E ele estava namorando comigo e comentando na foto de uma moça que mostrava a bunda, dizendo que estava apaixonado e que ela era linda. E ainda no exato momento em que eu estava mandando mensagens, tentando resolver as coisas e ele me chamando de maluca, foi o cúmulo. E ela fala, resposta? Ponto de interrogação. Tratamento de silêncio. Ele sumiu, não terminou comigo e literalmente 2 dias depois ele disse que já estava namorando com outra pessoa. Não me respondia, dizia que não ia falar comigo, que não ia me responder porque estava com a mulher dele. Eu não acreditava, na minha cabeça não era possível tamanha crueldade, então ele mandou uma foto deles dois. Ai gente, eles fazem isso, é demais, eu não aguento. Quanta coisa eu vou lembrando aqui. Lembrei de uma prima minha também, gente. Ai, que engraçado isso. Hoje eu dou risada. Como pode, né? Família, e você pensa, a pessoa vai ficar feliz por você. Ah, ela soube que um rapaz queria ficar comigo na época de ficar, né? E eu achei ele lindo, também queria. Só que aí meus pais não deixaram eu ir na festa. Ela foi. E ela foi e ficou com esse rapaz. Gente, ela sabia, o menino tinha falado pra ela que queria ficar comigo. Ela sabia que eu gostei do menino. Ela foi e ficou com ele. No dia seguinte, ela me conta. Aí eu fiquei em choque. Eu falei, sabe quando não faz sentido? Como assim a minha prima, da minha família, sabia que o rapaz queria ficar comigo? Eu também queria. E ela vem falar pra mim que ela ficou com ele. E tipo assim, sabia com quem eu fiquei ontem? E eu pensando, sei lá com quem, nela. Com o fulano. Eu fiquei olhando, eu não tive resposta. Eu fiquei em choque. E eu falei, não acredito, né? Eu não acreditei, achei que ela tava brincando. Gente, não satisfeita, sabe o que ela fez? Ela chamou o rapaz no dia seguinte. Ele veio na casa dela, eu tava lá. Ficava lá fim de semana, né? Em família. Ela sentou no sofá. Falou, Cris, olha aqui. Eu olhei, ela pegou o menino, deu um beijo nele, na boca dele. Olhou pra minha cara e falou assim, agora você acredita? Gente, é só pela misericórdia de Deus que eu não fiquei mal a ponto de, né, eu não tinha nada com ele. Depois, no fim, é o que eu falo, não adianta nada. Ele não quis mais saber dela, depois ficava indo na minha casa, querendo conversar comigo, querendo ficar comigo, entendeu? É triste, mas é assim que essas narcisistas funcionam. Só Deus na causa. E aí, continuando, ela diz, ele disse que foi tudo mentira e que nunca me amou. E isso tudo 2 dias depois de dizer que me amava e que eu era a mulher da vida dele, blá, blá, blá. Uma vez enganada, a culpa é dele. 2 vezes enganada, tendo consciência, a revelação de Deus, a responsabilidade é sua. Aceitou já sabendo, né? E eu pensei comigo, eu já sabia que ele era maluco, continuei nessa porque eu quis. Gostei, você já falou o que eu falei. Mulher consciente, agora não deixa mais, né? Senão aí já é demais. Eu paro de ler o teu relato aqui, hein? Se fala que voltou de novo. E ela diz, estou só colhendo o fruto das minhas escolhas e vou me permitir sofrer, pois não sei, Pois não sou nem um pouco de ferro. Ah, tá. Sou emotiva e sensível até demais, mas depois disso eu não choro mais por ele. Ainda bem. E foi o que aconteceu. Eu chorei por dias. Chorava tanto que ficava desesperada para cair no sono só para parar de pensar. Implorava para Deus por ajuda, mas depois disso eu parei e me levantei. Porém, até ficava pensando nas atitudes absurdas dele. Ainda estava muito machucada. Como pode alguém dizer que te ama literalmente um dia depois já estar amando outra pessoa? Não tem amor. Não tem amor. Ok, o descaso que ele agiu comigo foi inacreditável. Ele simplesmente me ignorava e fingia que eu não existia. E ele sabia que eu estava extremamente mal e tudo que ele fazia era me ignorar. A pessoa que um dia atrás ele amava e estava fazendo planos para o futuro, ele tratava como um nada, sem empatia, sem remorso, sem culpa, como se eu fosse uma porta sem sentimentos. É isso aí, né? É claro, como a neve, que a intenção era te ferir, era que você tivesse aí gatilhos de coisas que você já tem, né? De feridas emocionais, de traumas lá da tua infância. Provavelmente essa codependência vem de um pai ou de uma mãe também disfuncional. No seu caso, você diz que seus pais eram amorosos com você, mas, né? Se for mais a fundo, eu já ia fazer algumas perguntas poderosas num atendimento de terapia,
né, como terapeuta, ia descobrir muito mais coisas aí nessa tua infância que eu sempre faço, né? E aí as respostas vêm à tona, vem a consciência, e é onde a cura acontece, ok? E aí ela continua dizendo: em todo relacionamento com ele, o meu estômago fechava e eu não conseguia comer, meu estômago doía muito e eu sentia um peso gigante em mim. Todos os dias acordava com o coração pesado, e nesse período ele me bloqueava nas redes sociais e desbloqueava o tempo todo. Não dava nenhum sinal de vida, simplesmente me apagava da vida dele, sem mais nem menos. Isso aqui são gatilhos que causaram aí em ti rejeição, né? Abandono. As feridas emocionais são 5: rejeição, abandono, injustiça, traição e tem mais uma. Não tô lembrando agora, gente. Deixa eu ver se eu lembro, peraí. E humilhação, lembrei. Vamos lá então, gente. Tudo aí, eles fazem um pacote dessa das trevas pra jogar tudo em você, pra você sentir todos esses gatilhos aí e você ficar assim, ó. Quem nunca passou por isso? Gastrite nervosa, né? Ficar com essa bola no estômago, não conseguir comer, dor no estômago. Já passei por isso. Problemas gastrointestinais, entre outros mais, mas Deus é mais. E ela diz: sendo que tudo o que eu fazia era dar amor pra ele. Eu me perguntava como alguém pode agir dessa maneira com um ser humano. E ela põe em letra maiúscula: cadê a empatia? Cadê? Não tem. Mesmo que você não esteja mais apaixonado, mas ainda deve haver a consideração, o respeito e uma conversa honesta. E então o Senhor fez eu lembrar do que já tinha lido alguns anos antes sobre os psicopatas que não têm empatia pelas pessoas. Joguei no Google as atitudes que ele teve comigo e o resultado que apareceu foi narcisismo. E foi aí que eu comecei a ler tudo sobre eles. Eu ainda estava machucada, ferida, guardava mágoas, tinha muita tristeza. E foi quando Deus me resgatou e encheu meu coração de paz. Glória a Deus por isso. Esse é o caminho. Eu estava me curando quando ele resolveu fazer o hoovering. Olha aí. Em todos os cantos eu li que narcisistas nunca pedem desculpas e ele apareceu pedindo desculpas para confundir a minha cabeça e achar que ele tinha mudado. Disse que fez tudo isso pelo meu bem, pois não se achava digno de me ter, que eu era boa demais para ele, que ele só me machucava e por isso inventou a história de estar com outra pessoa. Ai, gente, eu juro pra vocês, eu já passei por isso também, mas hoje se vem um e fala um negócio desse, primeiro que nem vai ter chance de acontecer. Mas ai, é demais, né, gente? É pra rir na cara da pessoa, né? É pra rir, de gargalhar, de rolar no chão. Ai, como que pode? Não tem nenhum esforço pra falar algo que preste, né? Pra falar algo realmente que pareça mais próximo da verdade. Gente, é incrível a lábia, a cara de pau, a falta de moral de tudo nesses seres. Gente, eu espero que ela não tenha caído nisso de novo, porque agora já tô tendo um negócio aqui, hein? Agora já vou começar a chacoalhar ela aqui, gente. Ok. Eu, mais uma vez... Fala sério. Eu não vou continuar lendo, gente. Mais uma vez, na minha ingenuidade, não queria acreditar que ele era alguém sem coração e vazio por dentro e escolhi acreditar nas desculpas. E aí ela fala: mas falei para ele que ele não era uma pessoa ruim, só era alguém muito imaturo. E ela faz uma pergunta: pra que eu fui falar isso? Despertei mais uma vez a fúria do narcisista. O alecrim dourado não aguenta ouvir nem um pedaço da verdade. No dia seguinte, ao que ele me pediu desculpas, ele logo falou que já estava com outra pessoa. Ele já estava brincando, rindo da tua cara. Sabe por quê? Porque você estava permitindo, né? E aí, continuando, no dia seguinte, ao que ele me pediu desculpas, ele logo falou que já estava com outra pessoa e que com ela ele tinha certeza da qual nunca teve comigo. Isso é a frase de um filme famoso do qual a gente assistia. Ele só mostrava mais e mais o quanto era infantil e instável, né? E você mostrava cada vez mais que você... Eu não sei nem o que dizer, porque assim, eu tenho um cuidado, gente, porque eu sei que existe a codependência, existe toda essa lábia deles,
mas ela já sabia do transtorno. É diferente quando você não sabe, ela já sabia. E eu não tô falando aqui de um casamento onde envolve filhos, onde envolve muitas outras coisas que fazem as mulheres continuar lá. Ela já sabia, ela mesma já falou aqui, né? Mas continuando. E depois me bloqueou nas redes sociais de novo. E foi então que finalmente eu me tirei desse ciclo. Agora é ponto final. Moça do relato. Eu não sei nem o nome. E aí ela continua. Olha lá. Nesse momento eu já estava me reaproximando de Deus. Ai, é o caminho, glória a Deus. Me reconciliei com Ele, estava tentando andar nos seus caminhos. Então, a plena convicção de que Deus foi trabalhando na minha mente naquele momento, eu comecei a pensar, peraí, eu sou incrível, sou uma pessoa gentil e tenho um coração tão bondoso, eu jamais faria com alguém o que esse ser fez comigo, eu jamais retribuiria o bem com desprezo e maldade, eu sou uma princesa, filha de Deus, do Deus Altíssimo. Sou um presente na vida de alguém, não mereço ser tratada assim. Ele é quem perde uma princesa. Yes! Yes and yes! Ele que tá perdendo, não é você. Pra ti é livramento do Senhor. Mas olha, custou. Mas tudo bem, nunca é tarde. E então Deus restaurou o meu amor próprio. Yes, glória a Deus por isso. Tá vendo como tem jeito, gente? Não desista, não desista. Se você acha que não tem mais jeito pra você, olha aqui, ó, ela conseguiu, depois de tudo isso. Claro que o narcisista voltou mais uma vez. Tô tremendo aqui já, gente, eu já tô... Ele voltou mais uma vez como se nada tivesse acontecido, mas dessa vez eu já tinha certeza de quem ele era e de quem eu era. Yes, esse é o segredo! De quem é teu dono, o Deus Todo-Poderoso. Deus virou uma chavezinha na minha cabeça que eu não pude ser manipulada mais uma vez. Graças a Deus! E eu saí dessa história com amor próprio. E ela põe entre parênteses, mais ou menos. Ela diz, acredito também que eu estava muito mais fria e sem empatia pelas pessoas. Eu não deixava ninguém pisar em mim, não ficava mais calada quando me faziam alguma ofensa. Eu comecei a rebater tudo e todos, retrucava comentários maldosos, me enchia de raiva e devolvia na mesma moeda. Eita! Tudo na calma e tranquilidade, não percebia que meu coração ainda estava amargurado. Exatamente. Afinal, Deus fala claramente para não retribuirmos o mal com o mal. Devemos ficar quietos, pois a vingança pertence somente a Ele. Exato. E foi nesse exato momento que cruzei com o segundo narcisista, o oculto. Lá vem, gente. Eita, se com o grandioso foi o que foi, vamos ver com o oculto. Agora eu tô curiosa. O inimigo não perdeu tempo, exatamente. Ele realmente estava com uma sede e com uma pressa imensa para destruir a minha vida. Mas Deus é mais. Isso mesmo. E eu fico constrangida com o quanto o Senhor cuida de mim e me protege, mesmo eu reclamando e pedindo para Ele que o meu presente de Deus seja um narcisista. E ela põe entre parênteses, sem saber. Ah tá, o segundo ela ainda não sabia. O segundo narcisista não chegou com um ar avassalador, com ele as coisas foram muito devagar. O meu erro foi ter exposto para ele que eu já tinha consciência de que existem esses seres das trevas por aí. E que já tinha me relacionado com um. Não me pergunte por que eu falei isso, eu não lembro. Ainda era ingênua e também não acreditava que existissem tantos narcisistas assim, tão perto de mim. E ela continua dizendo, acabei de tombar com um, então vai demorar para aparecer outro. Foi o que ela pensou. E ela põe 3 pontinhos. Grande engano. Eu também ignorei os sinais vermelhos que ele mostrou. Esse eu acho que o grau era mais alto, pois ele sabia manipular muito mais do que o primeiro. Quando eu faço assim, ó, é que tá em letra maiúscula, tá? E aí eu ponho um tom mais forte na palavra. Muito mais. Senão eu vou ficar aqui tudo em letra maiúscula, toda hora falando, vocês já entendem. Ok. Ele fingia muito bem e era muito mais inteligente. Quem olha de longe jamais vai suspeitar que esse ser é um ser das trevas. Quem olha vê alguém gentil, carinhoso, bondoso, super atencioso com a família, a mãe, a irmã, a sobrinha. Adora mostrar que ama crianças, estudioso, trabalhador, tem a fala mais mansa que você vai encontrar por aí. É exatamente inteligente, carismático, simpático. Todos o amam. Meu Deus, quanta qualidade aí, hein?
Esse aí investiu bem na máscara. Um anjo na terra, ela coloca um ponto de exclamação. E adora falar isso sobre ele mesmo. Quando nos conhecemos, ele fez questão de falar que sempre foi uma bênção na vida das pessoas e que nunca tinha machucado ninguém. Gente, quem é não precisa ficar falando, não precisa provar pro mundo. Quem é e é. Entendeu? Não precisa de se aparecer. Eu tive uma amiga, eu vou lembrando, eu vou falando, gente, eu tive uma amiga que ela se autoelogiava. Realmente ela era bonita, mas ela falava assim, eu ficava assim, eu não tinha nem o que falar, porque eu ficava assim, meu Deus, eu não falaria isso de mim. Normalmente os elogios vêm dos outros. Por mais que você saiba que você tem qualidades ali, você não fica falando, porque parece que quer mesmo se aparecer, não tem uma humildade, né? E ela falava que Deus caprichou nela, que ela veio desse jeito tão linda, com um bundão, com um peitão. Ela não falava com essas palavras, mas dava a entender, né? E eu ficava assim, que eu não sabia o que falar. E eu nem faço exercício, foi realmente Deus que caprichou quando me fez. Mas é assim, gente, eles se autoelogiam e você fica ali que, tipo, é constrangedor, porque as coisas que eles falam é estranho, a gente não faria, né? Isso é mais uma forma da gente ver que não são como nós. Existe um padrão de pessoas que têm amor no coração de se comportar, né? Como existe o padrão deles sem amor, como se comportam. E aí ela diz... Ai, 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 é só Deus na causa mesmo. Onde eu parei? Deixa eu ver aqui... Ele falava que ele era muito lindo com os outros, tal, totalmente o oposto do primeiro narcisista, que também era charmoso, mas não pagava de bom moço tanto assim. Engraçado, né, que normalmente o grandioso que faz isso, mas eu também já tive essa amiga que eu falei agora, ela era oculta, mas ela se autoelogiava. Nós éramos muito parecidos em quase tudo, até nossos traumas eram parecidos, eu amava as nossas conversas, o jeito dele e a companhia. Ele era tão bom, gentil, carinhoso, atencioso, super engraçado, extremamente inteligente. Olha, ela continuou repetindo as qualidades, quer dizer que o negócio era forte mesmo. E ela fala, isso sempre me atrai muito, quando o homem é inteligente, Tem que ver inteligência emocional, né? Porque isso eles não têm, é zero, é menos zero. Eu não acreditava muito no que ele falava e nas promessas que fazia. Depois de lidar com um narcisista, eu desconfiava de tudo. Mas ele fingia tão bem que realmente acreditei que ele era uma boa pessoa. Ele espelhava tudo que eu queria, do jeito que eu queria. Eles fazem o próprio marketing deles, né? A própria propaganda. Olha, eu sou ótimo, pode confiar em mim, porque eu não conto nada pra ninguém. Olha, tal fulana falou isso, eu não contei nem pro meu marido. Aí você começa a contar a vida, tudo. Você vai no banheiro, você conta pra ela. É desse jeito. Tudo, você fala tudo, cada passo que você dá, e é só o que o inimigo precisa para ele poder agir depois. E ela continua, foi tudo acontecendo muito devagar e ele tinha uma ótima relação com a família. Entre parênteses, pelo menos, era o que ele mostrava para as pessoas. Era um homem de família, o que ajudou para que eu ignorasse a possibilidade de estar lidando com mais um narcisista, já que o primeiro não respeitava a própria família. Mas eu sempre senti algo dentro de mim me avisando que tinha algo de ruim nele. E bum, aconteceu. O que? Quero saber. Conversamos apenas por mensagens durante 2 meses quando a gente se encontrou pela primeira vez. Marcamos um local público, mas no fim deu tudo errado e acabei indo para a casa dele. Foi incrivelmente bom o tempo que passamos juntos. Foi a tarde toda conversando e parecia que a gente se conhecia há anos. A conversa fluiu e a gente se entendia de uma maneira absurda. Ele demorou para tentar algo a mais, mas tentou. A gente começou a se beijar, mas não passou disso. E ele tentou muito. Ele queria muito transar naquela hora. E eu queria também, porque estava tudo muito bom. E eu já estava fria espiritualmente, nem percebi. Mas ao mesmo tempo eu não me sentia confortável, afinal era a primeira vez que a gente estava se encontrando. Eu não sabia se ele era um psicopata, e ela põe entre parênteses, risos. Mas quando ele começou a querer tirar minhas roupas, eu falei que não. Então ele parou de tentar e continuamos somente com as conversas. Ele foi gentil a todo tempo e no dia seguinte ele passou o dia todo para responder a mensagem que eu tinha mandado de manhã. Já para criar uma dependência em você, eles fazem isso, tá? No começo responde, liga e fala e toda aquela tensão, daí eles começam a tirar.
para te ferir, para te machucar, para você ter gatilhos de rejeição, de abandono, para você ficar indo atrás, para você ter abstinência. Não caia, gente, é tudo um jogo das trevas desses seres, tudo é um jogo, uma manipulação. E é já para criar dependência em você. Eu fiquei de boa, não costumo me preocupar com essas coisas, afinal eu também demoro horas para responder mensagens. Mas aí, no segundo dia, ele simplesmente me ignorou completamente. A gente tinha combinado de se ver de novo, mas ele já não respondia minhas mensagens. Enquanto isso, fazia questão de postar coisas nos status das redes sociais e de seguir, curtir e comentar fotos de mulheres desconhecidas, coisa de alguém inseguro e desesperado por atenção. Ele precisava de vários suprimentos, igual ao primeiro narcisista. Interessante isso aqui. E uma coisa que eu quero falar. Gente, prestem atenção nos detalhes. Isso eu também vou trabalhar na imersão Casa de Esther. Para você saber de verdade se é ou não um narcisista, eu vou deixar aqui uma diquinha extra. Você tem um jeito, não tem? Ok, todos nós temos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não sou eu, tá? Mas como se fosse. Eu vou dizer que eu não gosto de falar no telefone. Então eu sempre vou ser assim. Quando alguém me conhecer, vai saber disso porque eu vou falar e a pessoa vai respeitar. Se não respeitar, vai ficar a ver navios. Eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Que eu gosto de falar no telefone. Bom, o que acontece com o narcisista? Eles mudam da água pro vinho. Entende? Eu não gosto de uma coisa, eu não gosto, eu não vou mudar. Amanhã do nada eu vou começar a falar no telefone por horas, o dia inteiro. Não, é de mim, eu não gosto, eu não sou desse jeito. Pode ser que um dia aconteça, estão entendendo, né? Pode ser que um dia eu fale, eu gosto dela, mas normalmente não, é algo meu. Então, eles estão ali mostrando ser uma pessoa, que na verdade não são, eles estão fingindo, né? Aí te liga, fala contigo e tal. Por que muda? Do nada, de uma hora para outra, agora a pessoa não te liga mais, a pessoa não fala mais com você e fala, entendeu? Dá desculpas. Mudou, a pessoa não muda, é porque na verdade nunca foi daquele jeito, era tudo manipulação, era tudo fingimento para te conquistar, para você ficar dependente emocional. Entenderam? É assim. Mais uma pista aí para vocês saberem. Continuando, ela diz que não dormiu com ele porque vai saber se era um psicopata, ainda deu risada aqui nos parênteses dela. Eu quero ver como é que foi para sair desse daqui. Mas quando ele começou a querer tirar minhas roupas, eu falei, não, então ele parou. Ok, no dia seguinte fez a palhaçada, sumiu, ficou lá dando like nas outras mulheres, nas redes sociais, já percebeu, né, que tinha algo de estranho ali. Enquanto isso, fazia questão de postar nos status, nas redes sociais, curtir e comentar fotos de mulheres desconhecidas. Mas ele era tão gentil, calmo e bondoso que não se encaixava completamente em alguém com o transtorno. Então pensei que ele podia ter só traços narcisistas. Olha, ela se enganando de novo. E ela põe entre parênteses, como todos temos. Eu discordo disso aqui, gente. Eu acho tão interessante quando as pessoas falam traços narcisistas. Eu creio que foi algum narcisista que inventou essa história aí, porque assim, traços é o quê? A pessoa que nós temos empatia. Então eu vejo características. Existem características que existem no DSM-5 para você poder dar um diagnóstico. Tem 9, tem que ter 5 pelo menos para ser um narcisista, considerado um transtorno. O que eu entendo, olhando espiritualmente, é que existem pessoas que ainda vivem da carne. Nós, quando estamos na carne, fazemos coisas que não são a vontade de Deus. E isso, muitas vezes, é egoísta, porque é a vontade, desejo da carne. Se você não está no espírito, você não é bom. Você só é bom quando você está vendo o Espírito Santo de Deus. Vai pra carne e lascou. Aí, talvez seja esses traços que as pessoas falam, né? Mas não se coloque essa dúvida, não. Por isso que eu creio que muitas mulheres e homens também ficam aí achando que podem ser narcisistas. Muita calma nessa hora, gente. Conhecimento é libertador. Existe uma diferença. Nós, quando vemos que estamos errando, vem a consciência, nos arrependemos. Então, existe mudança de comportamento. Com eles é diferente, porque é uma pessoa que não vê que errou, não assume que errou, acha que é perfeito, não tem arrependimento, não tem mudança de comportamento. É tudo manipulação. O exemplo que eu dei, a pessoa te liga todos os dias, durante meses, e de repente, da noite pro dia, da água pro vinho, muda, e a pessoa não manda mais mensagem como antes. Como pode? Entende? É manipulação, é pra te torturar, pra desvalorizar, porque viu que já conseguiu
te fisgar. Continuando, ela diz, ele fingia muito, mas muito bem. Essa foi a primeira vez que ele brincou de fazer tratamento de silêncio e então eu fiz o mesmo. Cortei totalmente o contato com ele, saí em silêncio e ele ficou sem nenhuma notícia sobre a minha vida. Um mês depois ele voltou e eu já sabia que ele era alguém tóxico. Olha lá, repetindo de novo como foi com outra. A mesma história, só muda o ser das trevas. E ela diz que ficou com raiva porque eu não quis atender os desejos sexuais dele ou qualquer outra besteira. Exato. Gente, mal começou e esse cara já tá fazendo isso. Por quê? Porque ele queria que você ficasse depois rastejando a próxima vez. Eu quero só ver o relato, eu já vou adivinhar aqui. Provavelmente a próxima vez que ela for na casa dele vai rolar a relação sexual. Que eles já fazem isso pra te condicionar. E ela diz, mas voltei a conversar porque ao mesmo tempo que ele era alguém incrível, extremamente inteligente e brincalhão, a máscara que ele mostrava era de alguém muito bom de se ter por perto. E eu sentia a falta da companhia e das conversas. Ele já tinha me iludido e feito eu criar expectativas, eu já estava viciada. Sim, dependência emocional, ele já fez lá o espelhamento perfeito. Ele pediu desculpas e falou que eu não tinha nada a ver com os problemas dele, que ele era ruim. Ué, mudou? Mudou? Cadê o anjo? Cadê o anjo? E ela diz palavras apenas para me manipular e me fazer ter pena, ou que deu certo. A desculpa para os tratamentos de silêncio era de que ele estava com problemas financeiros, familiares ou qualquer outra coisa. Lá pelo 5º tratamento de silêncio, ele abandonou essa ideia e afirmou que era apenas o jeito introvertido dele de ser, igual o outro, mesma fala. E que ele sabia que era tóxico e estava fazendo terapia. Eita, e pensei, pelo menos quer melhorar, entre aspas. Mas dessa segunda vez que voltamos a nos falar, acabei tendo relações sexuais com ele. Eu adivinho as coisas, né, gente? Como pode? Eita, é só saber o padrão, né, deles. O resultado já vai ser o mesmo, a maioria cai. E foi incrivelmente bom, algo surreal. Acredito que isso foi o que me prendeu mais ainda a ele. Era muito bom e a gente gostava. É muito difícil negar isso, principalmente na idade em que estamos. E ela põe entre parênteses, casa dos 20 e poucos. Mas eu nunca me entregava completamente para ele. E entre parênteses, no quesito emocional. Eu não era extremamente carinhosa e não ficava atrás toda hora. Eu era apenas gentil e tratava ele bem. Não demonstrava sentimentos e sempre que ele começava com a desvalorização e a me ignorar e fingir que eu nunca existia na vida dele, eu cortava o contato total. Aplicava o contato zero. Depois que transamos, ele passou alguns dias sendo muito gentil e carinhoso, me dando atenção. E eu estava dessa maneira que expliquei, sendo educada, mas nada de sentimentos. A gente tinha combinado de se encontrar de novo e então de uma hora para outra ele parou de responder minhas mensagens. Eu nunca deixei ele pisar em mim, eu joguei na cara dele que ele era ruim umas 2 vezes. E depois cortei o contato, nunca fui atrás querendo o amor dele, mas ao mesmo tempo em que eu estava na fase de não levar desaforo para casa, eu também ainda tinha o coração mole demais. Depois disso, ele apareceu todo amoroso de novo e depois sumiu e me tratou com indiferença de novo. E quando ele reapareceu, pela última vez fazendo hoovering, me enchendo de carinho e atenção, dizendo sobre ele mesmo quanto ele era ruim e o quanto tinha errado, o quanto ele estava em uma fase ruim e muitas coisas ruins acontecendo na vida dele. E ela põe entre parênteses, ao contrário do primeiro narcisista que estava sempre por cima, nada o abalava. Mais ou menos, né? Porque você também falou que ele também fazia o coitadinho lá, né? Ele também falava que ele foi errado, não queria te ferir, enfim. Então eu acabei aceitando ter apenas uma amizade. Ainda não sabia que ele era narcisista e achei que era alguém que precisava muito de ajuda. E eu queria ajudar. Conhecia o histórico traumático dele com a ex-maluca, que fez a vida dele um inferno, e ela fala, hoje penso que ele que fazia o inferno na vida dela. Pensa não, né? Tem certeza. Eu quis mais uma vez ajudá-lo. Ajudar alguém que só estava me manipulando, usando a minha empatia.
E eu queria levar ele para a igreja, eu queria que ele experimentasse a paz e a alegria que vem de Deus. E nesse momento eu já estava muito bem com Deus, estava exalando aquela paz que excede todo entendimento. E foi nesse momento que ele voltou se fazendo de coitadinho. E ela diz, e ele manipulava a situação para parecer que ele era um pobre coitado e que eu não estava dando amor o suficiente para ele. E por isso ele começava a me ignorar. A gente sempre conversava sobre absolutamente tudo, principalmente sobre a vida. E como passamos meses sem nos falar, eu quis compartilhar com ele o que estava acontecendo na minha vida. Falei que esse tempo afastado foi bom, que eu estava focando nas minhas coisas, falei o quanto tinha me aproximado de Deus e o quanto ele estava me enchendo de paz e alegria todos os dias. Que era algo tão bom que eu queria que ele experimentasse também. Depois que falei isso, ele nunca mais me respondeu. Parece que não gostou de me ver feliz e muito menos falar de Deus. Em um segundo, ele disse que gostava de mim e lembrava de mim o tempo todo em que estávamos afastados. No outro segundo, ele já fingia que não existia, que eu não existia. O outro era a mesma coisa, né? Só que era com outras mulheres, ele já ia para outra. Eu já não era absolutamente nada, ignorava minhas mensagens e qualquer outra forma de existência minha. E você lá mandando as mensagens. Cadê, né, o amor próprio? Ele mudava da água para o vinho, sempre fez isso, todas as vezes que a gente se amava, depois se afastava e depois voltava de novo. Em um dia estávamos bem e literalmente no outro segundo ele já fingia que não existia, que eu não existia. Começava a fazer tratamento de silêncio e isso ele adorava, era o joguinho psicológico que ele mais amava. Não usava palavras para discutir ou me atacar, simplesmente sumia, eu morria para ele e ele sabia o quanto isso me deixava louca e o quanto machucava. Mas mesmo assim ele fazia. E continua a mesma ladainha na sua vida, né? Só mudou o cara, né? Continua acontecendo o mesmo padrão. Saiu de um para ficar no outro pior. Quero deixar claro que não estávamos em um compromisso, nem chegamos a esse ponto. No começo, claro, ele me iludia com essa história, mas nunca passou disso. Era sempre tudo muito confuso com ele, e ele confundia muito a minha cabeça. E quando ele começava com as palhaçadas, eu já aplicava o contato zero, mas eu não estava perdidamente apaixonada, e eu estava apenas começando a sentir algo mais forte, e nós tínhamos criado uma certa amizade, pelo menos na minha cabeça. E era o que ele falava também. Não éramos dois estranhos, a gente se importava e se ajudava, pelo menos no começo de tudo, né? Enfim, eu não conseguia entender aquele comportamento, toda a indiferença, não se encaixava ele ser narcisista, pois o que eu havia lido sobre eles era somente sobre os narcisistas grandiosos, que estão sempre se exaltando, eram sociáveis, inabaláveis, não tinham amor pela família. Ele era o contrário, era sempre a vítima, o introspectivo, caseiro, poucos amigos, não era promíscuo como o primeiro e tinha um ótimo convívio com a família, etc. Ele era só alguém que precisava muito de ajuda. Lembra até de que em uma conversa ele deduziu que eu estava chamando ele de narcisista, sendo que na época eu nem suspeitava que ele era. Ele já estava entregando ouro, já estava te falando quem ele era. Eu nem tinha falado nada em relação a isso e ele jogou isso do nada, ou seja, alguém já devia ter chamado ele disso, não era a primeira vez que ele estava tendo essas atitudes e ele mesmo se entregou. Ele estava tentando te mostrar, ele estava tentando te ajudar, eles fazem isso, tá, gente? Para brincar com a nossa cara. E nesse tempo todo ele não havia conseguido me fazer surtar, eu sempre cortava o contato com ele antes dele me descartar e eu não ia atrás. Mas nessa última vez ele percebeu que eu havia começado a sentir algo por ele, pela máscara que ele me mostrava. Era um príncipe que estava passando por problemas e precisava de ajuda. Ele sempre falava que eu o conheci no primeiro momento e ele não estava bem e eu queria ajudar esse pobre coitado a encontrar Jesus. Eu já não sei mais quem é o pobre coitado da história aqui, porque tá ruim pra todo mundo, viu? É só Deus, a misericórdia de Deus. E ela fala, a ficha começou a cair quando ele parou de fingir que tinha empatia. E quando ele viu que eu perdi a pose e comecei a demonstrar que me importava muito com ele e que estava sentindo falta, ele me deu tratamento de silêncio de novo. E aí vamos ver até onde vai para você aprender. Gente, normalmente eu tenho o maior carinho e cuidado, tá? Mas aqui já tá demais. Eu tô cansada já.
E ainda tem umas páginas aqui, hein, gente? Paciência nessa hora, porque eu tô com esperança de que vai ter um final feliz. Vamos lá. Eu sempre cortava o contato com ele, mas dessa vez pensei que deveria ter mais empatia e deveria tentar conversar. E entre parênteses ela fala, eu já nem fazia mais isso por conta do primeiro narcisista, estava com traumas. E tentei conversar e adivinha? Tratamento de silêncio. Você já tá ficando expert em tratamento de silêncio. Depois de 2 semanas tentei me abrir com ele e falei o quanto me importava. E adivinha? Tratamento de silêncio. Eu já não aguentava mais tanto tratamento de silêncio e a gente se dava tão bem e do nada eu não existia mais pra ele. Comecei a pensar, não é possível que ele também seja narcisista. Se for, eu vou ficar com muita raiva de mim mesma por ter caído nessa de novo, já sabendo desse transtorno. Aí ela diz, acho que o que mais doeu em mim foi isso, ser manipulada de novo. KKKKK. E dói em todo mundo que tá ouvindo aqui. Pra mim também. Meu ego doeu muito. Ah, então, é isso aí, tem que trabalhar isso aí. Enfim, alguém fala pra você o quanto você é importante pra ela, o quanto a pessoa se preocupa com você e quer saber se você está bem e você simplesmente ignora? É porque não tem importância, não importa, é fingimento, manipulação. Finge que a pessoa não existe, isso não é normal. Não é, mas eles não são normais. A partir daí, foram muitos... Vamos lá, Foram muitos tratamentos de silêncio, falta de empatia e desvalorização, mas sempre de forma bem sutil. Já não tá tão sutil não. Ele sempre ignorou as vezes em que eu estava mal, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Parecia que eu estava falando com uma parede. Nunca perguntou como eu estava me sentindo, coisa que um homem qualquer, mesmo que maturo ou babaca, vai querer saber em certas situações. Quando eu tinha uma prova importante para fazer no dia seguinte, ele fez questão de me dar um tratamento de silêncio no dia anterior. Fez eu ir dormir agoniada e com ansiedade. E ela continua, eu não aguentava mais tanto descaso e falta de empatia. Aquela sensação ruim sempre voltava quando eu me reaproximava dele. Minhas energias eram sugadas todos os dias, acordava com uma sensação horrível, não conseguia comer. Sempre que ele aparecia na minha vida, eu entrava em estado de depressão, não conseguia sentir alegria em nada, era só tristeza. Um dia nos encontramos pessoalmente, ele fingiu que nada tinha acontecido e veio me chamar de princesa. Eu cumprimentei normalmente, fui apenas educada e depois ele ignorou completamente a minha presença. Eu fiz igual. Até que um dia ele resolveu conversar comigo e usou a mesma desculpa do primeiro narcisista. Fez tudo para o meu bem e me ignorou para ver se eu esquecia ele, mas foi para o meu bem. Ele não queria me ver triste sofrendo por ele. Eu já estava confusa de novo e fraca na fé em Deus. Exato, já tinha percebido. Abri mão dos meus princípios e aceitei apenas curtir com ele. E na realidade eu meio que queria me vingar, queria agir com o descaso com que ele agiu comigo. É desse jeito, ok? O inimigo faz a festa. E ela finaliza, mas ele nem deu a chance. Talvez tenha sentido que eu queria fazer isso. A gente tinha combinado se encontrar, ambos queríamos muito nos encontrar de novo, estávamos de boa, e aí ele simplesmente me bloqueou nas redes sociais do nada. Como que você fala que ambos queriam? Se ele quisesse, ele ia, né? Eu vejo que você cria uma certa ilusão aí na sua mente, né? Você queria que fosse real, mas não. Estávamos na paz. Aonde que tem paz nisso, gente? Em 3 dias íamos nos encontrar de novo e ele me bloqueou do nada, sem nenhum motivo, sem explicação, apenas sumiu. Tinha tanto carinho por mim, mas sumiu sem mais nem menos e sem eu ter feito nada. Na minha concepção, porque no mundo dele eu devo ter ofendido de alguma forma. Não, olha você aí achando que foi você que fez alguma coisa. Ele fez isso porque ele queria te ferir. Tava brincando, mais um brincando com você. E ela diz, mas lembro que antes de ser bloqueada, eu comecei a deixar ele no vácuo. Ignorava as mensagens dele e postava algumas nos status. Algumas coisas nos status. Para mostrar que eu estava ignorando de propósito mesmo. Olha lá, você fazendo o mesmo joguinho que ele. Por isso que você falou aí que você tinha traços narcisistas, né? Mas não coloca todo mundo nesse pacote não. Mas realmente, aqui você tá sendo meio toxicazinha. E isso aqui é porque você foi pra carne. Porque saiu de Deus. Tava tão bom, né? Enfim.
Ignorava as coisas que ele postava e fingia que ele não existia do jeitinho que ele fazia comigo, e às vezes nem olhava. Perdão, Deus, sei que não era para eu fazer igual, mas não resisti. Aí ela coloca aqui, entre parênteses. Ah, que linda. Isso aqui que a gente vê que faz a diferença, sabe? Reconhecer o erro, e eu creio que ela não faz mais isso hoje em dia. É isso que importa, Deus perdoa. E ela fala aí, na nossa última conversa, falei que logo que bati o olho nele já achava ele suspeito. Não achei que ele era bonzinho da forma que ele quer que todos o vejam. E ele respondeu que provavelmente eu sei observar bem, porque para todas as pessoas ele é um santo e mocinho. Ele adorava falar isso dele mesmo, e então eu discordei e respondi que santo só se fosse para a mãe dele, e coloquei um kkkk no final. E ele não me respondeu mais, só quando quis falar sobre sexo, e depois sumiu de novo, foi quando me bloqueou. E a história se repete. Essas coisas não são motivos para bloquear alguém, até porque estávamos conversando normalmente, até tirando brincadeiras, estávamos de boa. Com ele nunca tive discussões e nem brigas, os abusos eram sempre muito sutis e as críticas sempre muito veladas. Nem dava para perceber que era uma crítica, pois ele falava de uma forma tão mansa e chegava até a ser carinhoso. Uma vez me chamou de paranoica de uma forma tão manipulada que eu terminei a conversa me justificando. Enfim, ele provavelmente viu que eu estava bem, não estava sofrendo, não estava me humilhando para ter o amor dele, estava sim saindo e cuidando das minhas coisas, e não me importei que ele não respondeu às minhas últimas mensagens. Não apliquei o contato zero, estava simplesmente vivendo a minha vida. Talvez tenha sido demais para ele. Talvez para que eu corresse atrás e me humilhasse, e ele saísse por cima, ou apenas não queria que eu fosse a primeira a cortar o contato de novo. Não sei qual foi o motivo, mas ele me bloqueou. Do nada. De novo, né? De qualquer forma, foi mais outra atitude abusiva, e quando bloqueamos alguém, significa que não queremos nenhum contato com ela. Queremos ela fora de nossas vidas. Depende. Para você pode ser isso, para outra pessoa pode ser algo diferente, né? E ela se pergunta, ele quis isso mesmo sem eu ter feito nada? Só porque eu o tratava bem e dava carinho? Quanto mais eu era carinhosa com ele, mais ele me ignorava. Eu nunca o tinha bloqueado, apenas reagia às atitudes tóxicas e o excluía das redes sociais. E por último, estava encerrando as conversas primeiro do que ele. Parava de responder, mas nunca dei tratamento de silêncio. Sempre estive disposta a conversar sobre tudo. E esse foi o meu máximo de toxicidade. Eu queria me proteger, pois já sabia que ele tinha algo de muito errado. Exato. Ele até falou pra mim que quando eu o excluía das redes sociais, passava 1000 coisas ruins pela cabeça dele e ele ficava mal. Sendo que eu só estava tentando me proteger. Era uma reação aos tratamentos de silêncio que ele me dava e aos ciclos de amor e desprezo. Mas agora vejo que ele estava manipulando a situação para jogar a culpa em mim e me deixar mal, o que deu certo na hora. Fiquei me sentindo péssima, quase que peço desculpas, mas só acabei me justificando para ele, o que foi muito ruim também. Porque assim, eles fazem isso para você se sentir culpada, e aí quando eles vierem fazer de novo a palhaçada, você não bloquear. Você não se proteger, entendeu? Aí você acaba aceitando tudo. É o que eles querem. E ela diz, mas nunca o bloqueei e acho isso muito forte. Ele me bloqueou apenas no WhatsApp, mas deixou acesso livre em todas as outras redes sociais. Esperava que eu fosse chorando perguntar o que havia feito de errado para ele ter feito isso, mas acabei mandando uma mensagem em um dos canais que ele deixou aberto, falando que faltou ele me bloquear ali também. E sumi. Acredito que talvez eu não tenha sido um bom suprimento. Ele não fez tantos estragos na minha cabeça, ou ele está dando um tempo para voltar e tentar fazer pior. Mas ele sabe que é muito difícil eu ir atrás dele tentando um contato. Aí é muita humilhação se você fizer isso, né? E ela diz, dessa vez o tombo não doeu tanto. Mas as atitudes dele foram todas muito estranhas. Tinha algo muito errado ali, fora do normal. Parei para pensar enquanto escrevia esse relato e fiquei mais chocada ainda. Lembrei de momentos onde eu podia sentir a raiva velada no jeito dele. No jeito que ele falava, pessoalmente ou por mensagens. Parecia que eu estava falando com outra pessoa e não com aquele cara gentil de segundos atrás.
Acho que ele se cansava de fingir um comportamento e acabava se mostrando, sem querer, quem ele realmente era. E eu sentia que era fingimento. Não sei explicar, mas conseguia sentir a agressividade escondida, a raiva e o desprezo dele por mim. Mas na hora eu só ignorei. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas agora tudo faz sentido. Não era coisa da minha cabeça, era só a presença maligna na vida dele. Em outra vez, uma coisa muito boa tinha acontecido na minha vida e ele pediu para que eu contasse para ele em detalhes. Ele parecia estar interessado e feliz por mim. Fui lá e comentei tudo em detalhes e quando olhei para ele, ele estava olhando fixamente para mim com um olhar penetrante. Ele nem piscava. E lembro que me assustei porque não era um olhar normal de alguém interessado em uma história. Era mais um olhar fixo, meio que entrando em mim. Eu não sei explicar, não sei descrever direito como foi, só sei que quando eu olhei para ele eu me assustei e na hora até pensei, nossa, ele deve estar muito interessado mesmo. Enfim, ele me bloqueou essa última vez e eu já tinha ideia do que estava acontecendo, então sempre pedi ajuda ao Senhor e eu sempre vou em direção a Ele, pois sei que Ele é capaz de me curar de toda dor e sofrimento. E Ele sempre me fortaleceu e me limpou de toda a sujeira que passou do narcisista para mim. Deus, ela fala, ele aqui é Deus, tá? Depois de ser bloqueada, eu parei e pensei que definitivamente esse rapaz não era normal e fui pesquisar sobre outro tipo de narcisista, o oculto. Esse eu tinha ignorado da primeira vez, pois o primeiro era grandioso, então me informei apenas sobre ele. E adivinha? O segundo narcisista se encaixou perfeitamente em todas as características de um narcisista oculto. É bizarro o quanto as atitudes são parecidas, parece que seguem um manual, é a cartilha de Satanás. Eu ainda estava um pouco apegada e em dúvida. Na verdade, ainda tenho dúvidas sobre ele ser narcisista, gente do céu, mas tenho certeza que é tóxico e manipulador. Já é o suficiente para me manter longe. Então pedia para Deus continuar me mostrando que esse ser realmente era um monstro sem empatia pelas pessoas. Foi só no segundo narcisista que eu me toquei que o único motivo que ele faz alguém agir da forma tão perversa é a presença de demônios. Essas pessoas devem ter passado por algo muito doloroso, deixaram a raiva e a mágoa aumentarem e então permitiram que Satanás tomasse conta de suas vidas. Foi o que pensei. Estava sempre lendo sobre narcisistas na visão de psicólogos ou relatos de outras pessoas, mas queria confirmar minha teoria de que essas pessoas são possuídas por demônios. Nem todos são possuídos, tá? Mas tem demônio ali sim. Eu queria ouvir alguém cristão falando sobre o assunto e foi quando encontrei seu canal, linda, e passei a ouvir os vários relatos de pessoas que foram casadas com esses monstros, inclusive de uma moça que afirmava que Deus revelou para ela que narcisistas estão possuídos por entidades. Me arrepiei toda e chorei muito por pena deles e pelo cuidado que Deus tem por mim. Você tem um coração muito bom, mas assim, prudentes como as serpentes, tá? Porque Jesus veio para todos, ok? E nós temos o livre-arbítrio. A vida é feita de escolhas. E a escolha deles, infelizmente, é seguir a Satanás e não a Deus. Por conta, sim, do ódio no coração. E muitos não querem nem saber de Deus. Tem nojo do amor, tem raiva de nós. E é por escolha própria, tá? Porque o caminho também pode ser para eles. Deus fala, escolha a vida. Escolha o caminho da vida. E eles escolhem o das trevas. E ela continua, eu chorei também com o quanto que essas mulheres sofreram no casamento. E eu não aguentei essas atrocidades comigo nem por alguns meses. E no nível leve, digamos assim. Como não aguentou? Se aguentou foi demais. Entre idas e vindas, intercalos com momentos de paz, foram 11 meses com o primeiro e 9 meses com o segundo. Agora imagina aguentar isso por anos. Que mulheres guerreiras. O inimigo tentou me destruir, mas todas as vezes eu me voltava mais ainda para Deus. Deus foi mostrando para mim que sim, eu aprendi a me amar mais, mas também estava deixando a raiva e a mágoa entrarem no meu coração e isso nos afasta do Senhor. Eu sempre fui alguém muito empática e paciente com as pessoas, sempre paguei o mal com o bem e me sentia muito bem com isso, não guardava nenhum rancor. Mas desde que tive o contato com o primeiro narcisista, eu estava cada vez mais fria e impaciente com as pessoas.
Eu não estava enxergando o quanto isso tinha me mudado. Estava me tornando o que o inimigo mais queria. Se eu não me voltasse para Deus, estaria cada vez pior. Arrisco a dizer que um dia poderia até me tornar uma narcisista sem amor pelas pessoas. Não, isso não é possível. Narcisista é um transtorno que começa desde lá na infância. Você não tem como simplesmente... Não, tem muito mais coisa envolvida no transtorno, gente, tá bom? É algo profundo, né? É um vazio, é uma coisa assim que nem a gente consegue explicar, só eles que sabem o que é de verdade e Deus. Então não tem como uma pessoa já na fase adulta se transformar num narcisista. Sim, pô, tem muita gente aí nesse mundo que acaba fazendo coisas horríveis. A maioria dos presos na cadeia não são, né, narcisistas, mas sim pessoas que acabam indo pela ira, pela raiva e se deixam levar por isso. Mas com Deus, né, graças a Ele, nós somos libertos. O inimigo faz isso, ele quer causar decepção exatamente para você ficar preso lá, presa lá e não conseguir mais sair, acreditar no amor. É assim. E aí ela diz aqui, agora o Senhor já me limpou. Hoje não sinto raiva e nem tenho mágoas de nenhum dos dois narcisistas. Pelo contrário, sinto uma tristeza por eles não quererem ajuda. Sei que com o tempo eles só irão piorar e o fim deles na eternidade é tenebroso, mas ainda oro todos os dias para que Deus não deixe entrar raiva e mágoa no meu coração. Hoje eu sinto uma paz e uma alegria imensa, estou cada dia mais buscando a sabedoria em Deus e me sinto muito mais forte e menos sensível. Sou mais prudente e desconfiada do que falam para mim. Entendi, do que falam para mim. Posso dizer que não sou mais tão ingênua como era. Perdi a inocência e agora espero o pior das pessoas e não o melhor, infelizmente. Mas aí que tá, não é esperar o pior. Isso aí não é legal. Tem que encontrar o equilíbrio. Você precisa fazer terapia, viu? Eu vi que você é bem jovem, você ainda tá na casa dos 20, né? Busca terapia. Se você ainda não tá fazendo pelo que você falou aqui, acho que você não tá fazendo, não. Precisa trabalhar isso tudo, tá? Porque você ainda está fragilizada, você ainda está vulnerável. Tem que fortalecer isso, porque senão a tendência é vir outro e aí você ficar de novo, né, presa nessa situação e aí é mais decepção no seu coração. O inimigo não brinca de ser ruim, não. E ela termina dizendo, finalmente me posicionei com o Senhor e oro todos os dias para que Ele não me deixe cair em tentação. Não quero sair de perto dele nunca e também não quero me envolver com outro narcisista. Peço sempre sabedoria e discernimento ao Senhor e orei para Deus tirar esse espírito de idolatria do relacionamento de mim e Ele tirou. Hoje eu amo ser solteira, amo a minha paz e fazer as minhas coisas. Estou focando somente em Deus e tenho certeza de que Ele preparou alguém infinitamente mais de tudo o que eu pensei ou pedi a Ele. Um homem que ama e serve a Deus acima de todas as coisas, que vai me amar, que eu vou amá-lo, que vai me tratar como princesa que eu sou e não vai me trocar por ninguém. Além de que estou buscando a Deus como nunca busquei antes, quero mais desse amor tão gentil, bondoso e paciente. Sim, e diante de tudo isso, eu sou cada vez mais grata ao Senhor pelo cuidado que Ele tem por mim. É bom saber que não estou desamparada e jogada ao acaso. Estou protegida pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Sou a menina dos olhos de Deus, e Ele vê o meu sofrimento, e Ele cuida de mim, e me protege, e me livra, mesmo quando eu não faço ideia de que estou em perigo. Quem sou eu para que Ele se importe tanto comigo? E ela põe um ponto de interrogação. Queria dizer para quem tem um desses monstros por perto, se apegue a Deus. Para Deus absolutamente nada é impossível. É Ele quem vai te curar e te encher de paz, da paz que excede todo entendimento. Falo isso por experiência própria. Deus se importa com você. Todos os dias o Senhor enche meu coração de amor e compaixão pelas pessoas e eu quero ajudar todo mundo. Quero espalhar o quanto Deus nos ama e nos protege. Por favor, acredite nisso. Não se cobre tanto por ter sido enganada. Sabemos que a guerra é espiritual. Estávamos cegas. Até Salomão, o homem mais sábio do mundo, foi enganado pelo inimigo e se deixou levar.
Está tudo bem errar. O importante é se arrepender e pedir perdão. E ela pôs arrepender em letra maiúscula e perdão também. E ela termina com Provérbios 26, 23. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Uau! Olha, eu nunca tinha aprofundado nesse provérbios aqui. Poderoso, hein? Vou até ler de novo e a gente encerra. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os sábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele podia fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Uau, glória a Deus por isso. Que linda, viu? Olha, desculpa aí, em alguns momentos que eu fico aqui agoniada e eu não tinha lido antes. Eu sei que não é fácil, mas tem coisas, olha, fica aí. Pra quem tá aqui agora, ela já saiu aí, né? E que não volte, pelo amor de Deus. Se voltar, não volta pra me contar o relato. Deus é mais, fica firme em Deus. E ó, a gente também, né, se dar mais a Deus, se entregar mais a Deus. Eis-me aqui, Senhor, use a minha vida. Bom, Ele já está usando a sua vida. Você levantou na madrugada aí para colocar o teu relato. Você mesma falou que normalmente você não faz isso e você expôs, né, toda a tua vida aí, tudo que você passou. Eu falo, mas eu não tô aqui falando isso para te julgar nem nada, mas assim, é um chacoalhão, porque outras mulheres que estão aqui podem estar passando pelo mesmo e aí já vai para elas também. Sabe? Para não chegar onde você chegou. Tendo conhecimento, gente, isso vem, Deus revela para nos libertar, não para você continuar lá. Ok? E aqui no caso, não é casamento. Eu falo, quando é casamento, envolve outras coisas, é muito mais complicado. Mas aqui, namorinho, né? Ai, gente, é contato zero, mas é zero mesmo. É bloquear de tudo, para sempre. Finge que morreu. No seu caso, como eu falei, linda, busca terapia se você ainda não está fazendo. Por quê? Porque tem ainda algumas coisas que precisam ser fortalecidas, tá bom? Porque senão vão vir outras pessoas, eu digo não só relacionamentos amorosos, podem vir amigas. E aí vão tentar ferir você também, fazendo a mesma coisa, porque o joguinho deles é o mesmo. É sempre o mesmo. Muito obrigada, tá bom? Deus te abençoe grandemente. O que fica aqui é tudo de bom que aconteceu. Você não se deixou corromper com os abusos, com as decepções. Você ficou firme no Senhor e esse é o caminho, esse é o segredo para você poder de verdade viver o melhor que Deus tem para sua vida, o propósito maior dele na sua vida. E isso é para todos nós. Obrigada e Deus abençoe a todos que estão aqui também. Deixem aí uma palavra de carinho para ela. E leve também a mensagem, você que está aqui, que talvez esteja aí passando por isso, tá bom? Busque ajuda, busque terapia, Deus acima de tudo, e você vai conseguir vencer isso daí. Beijos a todos no coração e até o próximo relato. Tchau, tchau!